Olá, acho que já está ao vivo, né? Rapidinho. Pronto. O pessoal vai começar, já está começando a live das edições 1/4 aqui na Feira Miolos Virtual. Essa aqui é a Josiana. Olá, boa tarde. Oi, gente. Eu sou Josiana de Souza, editora das edições 1/4, junto com Harley Douzani. E a gente está participando hoje da Feira Miolos Virtual. Uma grande satisfação estar aqui participando dessa feira tão bacana e com um monte de gente bacana também. Bom, a gente vai começar lendo aqui um recadinho da Feira Miolos, né? Que bom tá entrando uma galerinha aí. A gente está só manipulando uma outra câmera aqui, que é a câmera que a gente vai mostrar as nossas produções editoriais para vocês, né? E aí depois a gente também vai convidar alguns autores para falar um pouco das obras deles, né? E desses projetos editoriais que nós criamos juntos. Então, bem-vindos à Miolos Virtual. Essa é a 9ª edição da feira e a terceira na modalidade virtual. A Miolos acontece desde 2014, com o apoio da Biblioteca Mário de Andrade. E nesse dia 2 de novembro, 30 artistas e editores de diferentes partes do Brasil se apresentam aqui no Instagram. Então, está tendo live desde as 11 da manhã e vai até às 19. Também nessa semana há uma programação de atividades virtuais, que é o Esquenta Miolos, que é muito bacana, começou ontem, inclusive, e está no site, tá? feiramiolos.com.br. Vocês podem acompanhar por lá, ou então ver no perfil do Instagram, tem da Lote 42, da Feira Miolos, vocês podem passar lá e dar uma olhada para conferir o que está rolando na Feira Miolos. Tá? E aí tem a programação completa no site, feiramiolos.com.br. Ok? O outro editor está chegando aqui para falar com vocês. Oi, gente, eu sou o Harley Douzani e somos editores da edições 1/4, eu e a Josiana. A gente ia ligar uma outra câmera aqui para mostrar algumas produções, mas eu acho que ela não vai rolar. O que a gente pensou de fazer aqui? Primeiro, de falar um pouco das edições, né? Conversar com todo mundo e chamar alguns autores para comentar alguns livros que a gente ia mostrar aqui ao longo da live. A gente vai fazer isso, daqui a pouco a gente acena para as pessoas estão chegando, olha aí. Olá, Miolos, tudo bom? Feira Miolos, estamos aqui aos trancos e barrancos e vamos lá. Desculpa lá qualquer coisa, né, se der algum problema, alguma confusão, nossa internet não é uma das melhores, mas enfim. Daqui a pouco a gente chama o Ney Ferraz, Ney Ferraz Paiva, para que vai falar sobre o desastre toma conta de tudo. Aí a gente vai conversar melhor daqui a pouco. Mas antes eu queria até falar com a Josiana aqui. A gente tem que apresentar a editora. A gente tem que apresentar a editora, exatamente. Então, Edições 1/4, uma editora de livros artesanais, a gente produz livros artesanalmente. As mãos dessa bela dama que está aqui são as responsáveis por todos os livros que vocês vão ver aí, que a gente vai apresentar. E somos uma editora artesanal. O que mais tem que falar? A gente está atuando desde 2016, né? Muito por acaso, porque eu comecei com a encadernação e o Harley também é escritor e a gente resolveu unir essas duas potências e montar Edições 1/4, num quarto que virou o escritório e o ateliê da editora. E a gente, então, vem trabalhando, a priori era para se autopublicar, né? Trazer aí dar a luz aí para os textos engavetados que nós tínhamos, Harley e eu, principalmente os do Harley, mas aí depois, com o tempo, foram chegando as poéticas de outros escritores, e que a gente é muito grato, e transformar essa poética num objeto livro, né, um objeto de afeto, é o que nos desafia, né, é o que move as edições 1/4. Então, a gente já está nessa... Desde o início, a gente trabalha com o livro feito manualmente, né, artesanalmente, e são todos confeccionados por mim, aqui nas edições 1/4. E a gente junto vai desenvolvendo os projetos editoriais,
né, fazendo essa pesquisa aí em torno da materialidade que melhor pode compor e mostrar esses livros, né, e potenciar essas poéticas que chegam para a gente. E eu acho que é isso. E pontuar, nós somos uma editora no norte, no Pará, em Ananindeua, né, região metropolitana de Belém. Tá? Então, nós estamos aqui em Ananindeua, somos uma Noskeep, né? Então, nós dois aqui trabalhamos com toda a parte, enfim, de tudo da editora, todos os campos, os processos, somos só nós dois, e aí a gente vai se dividindo e montando esses objetos. E eu espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar para vocês aqui e falar um pouquinho como que a gente pensa esses livros aqui nas edições 1/4. Aliás, sobre isso eu queria acrescentar e também já te perguntar uma coisa, porque a gente começou desde 2016, como a Josiana está falando, e recentemente ela ministrou alguns cursos, algumas oficinas, que o título já despertou uma coisa para a gente, que é o que a gente já fazia, mas parece que fica mais claro agora, que era escrita criativa, as oficinas que ela ministra, de escrita criativa através da confecção de livros artesanais, ou seja, confeccionar livros artesanalmente é uma escrita. Acho que isso é uma coisa que a gente também vai se cristalizando cada vez mais no nosso trabalho. Quer falar um pouquinho? Na verdade, assim, enfim, essa oficina tem mais me ensinado, né, assim, porque eu fico sempre pensando nesse meu modo do fazer, né, do livro, que é o que me move aqui dentro da editora, e pensar em construir um livro, né, enfim, dialogar essa materialidade com a poética que eu recebo é a minha paixão aqui dentro da editora. Então, essa oficina, que é Livros Artesanais como Escrita Criativa, simplesmente o diálogo entre o texto que eu recebo e como que eu vou transformar isso em materialidade. Pensar esse texto a partir do papel, da linha, pensar o lugar dessa linha, pensar o formato, o tamanho, o peso, textura, e transformar essa poética num objeto de afeto, que são os livros das edições 1/4. Então, também, porque, enfim, tudo é tessitura, é textura, então, trazer esses objetos é a minha forma de escrita, né? Então, como é que a escrita se dá a partir da confecção de um objeto livre, porque é muito diferente você, enfim, criar todo um projeto gráfico e mandar isso para uma gráfica e ela te entregar pronto, do que você criar um projeto e aí colocar a mão na massa, né, costurar isso, refilar, sentir todas as texturas, enfim, como é que vai funcionando esse objeto na hora que você manipula, e às vezes a gente já tem um projeto fechado e depois que a gente consegue materializar isso e manipula, a gente vê que o projeto ainda não está fechado e aí volta de novo a pesquisa de material, como que vai fazendo isso, e é assim que a gente trabalha aqui nas edições 1/4. Eu acho agora que a gente pode chamar alguns autores, eu acho que o Ney, não sei se o Ney já está aí, tem que convidar ele aqui, né? Uhum. Ney Ferraz Paiva. O Ney, que é um poeta... Opa, tá aqui convidado. Foi, Ney, te convidei, se tu estiver por aí, aceita aí. O Ney Ferraz Paiva escreveu um livro interessantíssimo, lá por volta de 2016, ou um pouquinho antes, que foi vencedor de um prêmio nacional, que é simplesmente o prêmio Cidade de Belo Horizonte, né, na categoria Poesia. Né? E é interessante, eu queria que ele estivesse aqui para poder comentar, não sei se ele já assinou, se ele, enfim, porque o poema foi esse prêmio, né, de Cidade de Belo Horizonte de 2016, esse ano icônico aí, né, e o título do livro é justamente O Desastre Toma Conta de Tudo, né, o desastre toma conta de tudo. E, de alguma forma, isso já prenuncia tudo o que a gente vivenciou de lá para cá, né? Só que de uma maneira poética, de uma maneira com textos contundentes. Né? O Ney tem uma poética de estabelecer em seus poemas diálogos com diversos escritores, com diversos artistas,
diálogos não... O Ney tá chegando aí, a câmera dele tá escurecida aí. Ney, quando chegar, dá um oi aí pra gente, pode chegar falando, mano. Alô, Ô, Ney Ferraz Paiva, Bem-vindo. bem-vindo, Ney. Acho que aí tá com um probleminha na câmera, né? Mas tudo bem se a gente só te ouvir, viu, Ney? Tranquilo, tá? Beleza, A voz e o beleza. livro é É o que aparece. é o que fala. Então, eu estava comentando, Ney, desse teu livro, dessa tua produção, que é O Desastre Toma Conta de Tudo, escrito antes de 2016, evidentemente. Em 2016 ele ganha o Prêmio Cidade de Belo Horizonte, e eu estava comentando de que, não só nesse livro, mas em todos os outros que tu já escreveste, tu estabeleces uma espécie de diálogo, né, com vários escritores, vários artistas, e o diálogo aqui é em torno disso que tu está nomeando poeticamente de desastre, e que tu e esses artistas todos com quem tu dialoga através dos poemas percebem como algo que vai tomando conta de tudo realmente, né? Isso se faz bem evidente ali naquele fatídico 2016, né? O livro ele foi lançado em 2019, e aí é outra data interessante também, porque ele ficou um tempo parado, e aí em 2019 a gente publicou ele, né? A gente se encontrou e tudo mais, e a gente publicou ele em 2019 e lançou ele em 2020, ou seja, um mês antes da pandemia. Um mês antes da Do início da pandemia. Prenunciando um outro desastre, né? E aí, de repente, ele teve essa vida toda dele durante essa pandemia, esse livro, né? Teve essa vida toda durante a pandemia. E parece que agora alguma coisa se dissipa, o sol começa a surgir de algum jeito. O desastre está se desfazendo, Ney? O que tu falas aí do desastre do livro? nós estamos sempre à beira do desastre, né? Não se trata exatamente de saber situar, né, o desastre, né? Porque, sobretudo, o desastre ele abala o pensamento, né? Quer dizer, não é uma correlação de acontecimentos, né, no tempo e no espaço, mas é, sobretudo, uma dissipação do pensamento, né, no sentido mais nefasto, mais fascista, mais aterrorizador. É dessa forma que o desastre se manifesta de uma forma muito evidente, né, muito perceptível. Perfeito, Ney, perfeito. E aí, ia te pedir para, além de comentar um pouco do teu processo criativo em relação à escrita desses poemas, e dessa experiência de pensar o poema como realmente como diz, um carro de batalha, assim, né? Algo que procura a todo momento estar dialogando, procurando interlocução, né? Em diversos planos, em diversas dimensões com os leitores, né? Como é que é o teu processo criativo em relação à escrita mesmo dos poemas, né? Agora, com a pandemia, foi bastante alterado, né? Tinha um processo muito mais lento, né? Tinha uma preocupação de aproveitar bem, né, um tempo entre a edição de um livro e outro, né? E com a pandemia isso mudou muito, né? Porque aconteceu da gente estar sempre numa situação de não sair de casa, né? Então, o que a gente fez? Começamos a escrever, né? Então, é prova disso que o Brasil inteiro, né, tem hoje uma profusão, né, de novos e muito interessantes livros, né, que surgiram de 2020 para cá, né? Em Belém mesmo isso aconteceu, né, de uma forma muito incisiva, né, sobretudo com a aprovação da lei Aldir Blanc, né, que viabilizou, né, não só que, tudo bem, fomos lá e escrevemos um livro, mas já de imediato esses livros começaram a circular, né? Então, isso foi algo assim muito
instigante, né, no sentido de que a gente começou a observar várias especificações assim, do que estava acontecendo, né, naquele momento com cada um de nós, né? Todas as cenas, né, narradas ou transformadas em poemas, né? Nós tivemos ali um vislumbre, né, de toda aquela tragédia, né, no sentido meio de testemunho do que ali estava acontecendo. E é tanto que de lá para cá, né, de 2020 a 2022, escrevi 2 livros, né, de poemas, que foi o Passagens Invisíveis para Confinamento e agora, mais recentemente, o Ontem Me Disseram que o Mundo Ia Acabar, né? Então, sempre próximo, né, desse abismo, né, desse desastre que está sempre por acontecer, né? Uma coisa que eu acho interessante também, a gente já vai pedir para te ler alguns poemas, Ney, mas eu queria também pontuar isso aqui, que eu acho que é uma coisa muito interessante, muito rica, assim, desse teu livro, e que é o seguinte, que é aquilo que eu estava chamando agora há pouco de um diálogo que tu estabelece poeticamente em relação com vários artistas e vários autores, mas não é só um diálogo, né, no sentido de uma conversa, mas tem um exercício ficcional que eu acredito que tem nos teus poemas, em que o leitor ele está lendo um poema do Ney Ferraz Paiva, né, poeta amazônida, de Belém, mas que também já circulou em outros campos, em outras praças literárias do Brasil, e ao mesmo tempo esse leitor toma contato também com outras literaturas, outras dimensões, outras experiências artísticas, né? E aí tu trazes essas experiências do desastre, né, pros teus poemas. Por exemplo, eu queria te pedir para ler para eu ler aqui um texto que eu acho que um poema que eu acho que é muito, muito legal e bem, assim, explicita bastante isso que eu estou querendo colocar aqui. Talvez o poema diga de melhor maneira, né? É um poema que chama O Reles e o Cachorro, né? E começa assim, né? O Reles e o Cachorro. Esse é um dos meus poemas favoritos desse livro aqui. E diz bem disso, né? Começa assim: Franz Kafka tinha um cachorro que poucos souberam o nome. Nem sempre estavam fazendo as mesmas coisas. Um cão de nenhuma raça, ladrão habituado em esgoto, ignorava os silêncios que tanto estimulavam o dono. Não era um parasita, não metia absorto o focinho na literatura, não temia o risco de levar por trás um chute nas costelas, por amizade, um canto, um osso. Kafka sentia-se acorrentado a uma aberração irreversível. Andava sempre tão para baixo, esperava que seu cão pudesse protegê-lo, sem que nada houvesse a ser feito, nem mesmo latir, morder, estava fora de casa, terminar bem. Não podia ter mais alguma saúde, não podia dar um passo adiante, não podia se virar na imundície. Vetado de todo contato com a vida, manteve-se murcho, entumecido, ora fosse ele o animal que fosse. Eu acho que o poema fala mais do que eu tentei elaborar aqui dessa conversão, desse entrecruzamento, né, de uma ficção em que um narrador atravessa um cachorro na vida do Kafka, e esse Kafka é o próprio cachorro, e o cachorro é essa imagem da literatura, do poeta. Enfim, pudesse comentar alguma coisa em relação a esse texto aí, em que nos coloca nessa condição aí de cachorros no mundo, né? Acho que esse poema também dá essa dimensão, né, do que eu falei antes, né, sobre o desastre ser o desastre ser você não ter mais como nem tempo nem lugar para o pensamento, né? Quer dizer,
Nós vivemos 4 anos nesse país com uma aberração de pensamento, né? No governo, né? Dirigindo de forma completamente violenta, né? Fascista, horrorosa, a vida de uma população, né? Então, essa aberração, né, cognitiva, essa aberração da sensibilidade, né, do sensível, do humano, nós experimentamos, né, violentamente. Então, como eu digo, né, não é exatamente que agora o desastre desapareça, né? Não, porque o desastre sempre está aí, onde ele está, né? Mas uma forma perceptível dele se manifestar, né, é exatamente essa aberração cognitiva, né, essa aberração do pensamento, que a gente vem experimentando, né, inclusive, né, de domingo para cá, né, com a falta, né, de compreensão, né, de um processo que é democrático, né, que você precisa estar atento a ele, porque, né, dele depende, obviamente, a vida, né, de toda uma população. Nossa, a gente está assistindo isso, vamos esperar que novos ventos soprem aí, e é importante ter artistas e escritores e, enfim, pessoas atentas em todos os campos, né? Para isso, acho que esse teu livro, ele ele deixa essa pulga atrás da nossa orelha, assim, em vários sentidos. Eu queria te pedir para ler algum texto aí teu, que tivesse escolhido do desastre, para a gente pensar um pouquinho mais, e aí já pensar também nos próximos projetos aí, que possas ter, para já adiantar para a gente. Eu vou ler, então, Um Mundo Onde Foucault Possa Reclinar a Cabeça. Legal. A minha cabeça morrerá por último. Samuel Beckett. Um mundo onde Foucault possa reclinar a cabeça daqui a pouco, ou agora mesmo, antes do avanço da insurreição fascista. Um mundo que não pode ser esse mundo vigiado, que prevalece sobre o mundo que não se faz, que não se pode mais fazer, que se esgotou. Um mundo que ruiu, bem rápido, ignorando prenúncios de alguma coisa que se quebra na Amazônia e nos atinge silenciosamente, sem que se possa consertar. Martela a cabeça de Foucault, para não cair no sono enquanto caminha. Adora curtir, fazer coisas divertidas, filosofar, nadar, escrever, mesmo sem ganhar dinheiro. Agora inteiramente investigado. Gosta tanto quanto nós de não constar na folha de pagamento do medo. Algo que parecesse férias, um fundo de emergência, auxílio, crédito, gratificação, pelos serviços prestados ao mercado, embalado, fechado ao enigma da poesia, cuja validade já passou. Aí perderia. É isso aí. Nossa, né? E aí a Josi puxou agora um livro teu também. Eu queria que comentasse desses diálogos que tu tece. Apareceu Kafka agora há pouco, apareceu Foucault agora. E a Josiana puxou aqui uma plaquete que também a gente fez aqui pela Edições um Quarto, que é justamente um diálogo teu com Max Martins. Fala aí brevemente aí desses textos e como que esses poetas e esses artistas atravessam a tua escrita. Na verdade, são visualizações, né, que eu faço, né, não são exatamente
com certeza vou misturando, né, e chegando a um outro personagem que não é mais exatamente o Maxime Martin, não é mais exatamente o Foucault, né, como vocês puderam ver, né, nesse poema que eu acabei de ler, que na verdade esse poema tinha a ver também com a exposição que eu fiz em 2014, né, na verdade uma instalação, né, em torno do Foucault e da Francesca Uddman, né. Então, assim, na verdade é muito mais essa transposição, né, da escrita, da visualidade, né, no poema, uma forma assim de incidir no poema algo que não seja só a metáfora, né, que não seja só, digamos assim, algo que o leitor já espera que aconteça no poema, né. E a presença do Maxime Martins, ela se deu muito, né, por uma convivência, né, física, né, que foi extremamente saudável, né, para minha formação como leitor e como poeta, né. O Max, ele era muito receptível, né, no sentido assim de ler os poemas, né, dos poetas mais novos e com muita paciência, né, dizer que aqueles poemas não valiam nada. E então o Max, o que eu quero dizer assim, sempre teve um olhar muito crítico da poesia, né? Então tudo era atravessado, né, por esse olhar crítico, né, da poesia. Então não se fazia poesia, né, Max não fazia poesia por amizade, por compadrio, né, por querer uma posição, entendeu? Um cargo, uma função. Não, nada disso. Livros do Max, que ele nos emprestava, e o livro está todo anotado, né? E se fosse poesia, alguns, inclusive, estavam riscados a lápis, algo que ele, né, criticamente discordava, né? Algo que você poderia ter cortado, né, no poema e você não fez. Então, assim, o olhar do Max era um olhar amigável, sim, mas era um olhar muito crítico, né? E, sobretudo, porque o Max tinha, assim, como seus grandes mestres, entre eles, né, ninguém menos do que Picasso, né? Então, e acho que isso foi o que orientou muito a poesia do Max para uma visualidade, que é uma visualidade, assim, fora, né, que escapa de si mesma, né, da paisagem que te circunda. Não é a paisagem imediata que interessa, né, mas é, inclusive, a opacidade dessa visualidade, dessa paisagem. Legal. Fica a dica, então, para todo mundo aí que está no Brasil todo assistindo, de conhecer e procurar o poeta Max Martins, né, uma referência aqui na poesia de Belém. E aí eu queria finalizar, né, contigo para falar dos seus projetos, né, e para dizer também que tanto a plaquete quanto o Desastre Toma Conta de Tudo pode ser adquirido nas edições 1/4, basta entrar no direct e a gente entra em contato. A Josiana vai fazer esse jabá aí rapidinho. Gente, rapidinho. Tá dando eco? Só rapidinho, eu queria a parte técnica, só saber se está dando eco, porque a gente ligou uma outra câmera que é para manipular os livros, para poder mostrar para vocês como é que, eu falei no início, né, como é que a gente pensa e vai criando esses projetos editoriais aqui nas edições 1/4, e aí a gente queria mostrar e manipular um pouquinho dos livros, a gente sabe que é assim, é complicado, né, e enfim. Então, mas aí a gente está com esse problema aqui da câmera e, enfim, fizemos 1000 testes, mas não deu certo antes e acho que não está dando certo agora. Então, Tá bom. Tá bom.
Então, assim, essa plaquete aqui, como o Ney falou, né, ela foi lançada no dia que ele também estava fazendo uma instalação. O Ney também tem esse trabalho com colagens, né? É um artista visual e tudo, ele é escritor, mas também é artista visual. E aí, quando a gente recebeu esses textos aqui, a gente quis experimentar essas duas enfim, artes, para poder montar essa plaquete do Ney como uma instalação também, como uma colagem, né? Então, a gente recebeu a colagem, essa colagem dele aqui, que é a colagem da capa, e acabou fazendo uma colagem dos textos também, né, em formas de livros, pequenos livros, e disponibilizando para o leitor miniaturas das colagens do Ney, que estavam expostas, acho que no dia dessa instalação. Então, aqui a gente tem uma primeira leva de textos que fica nesse livro menor, né? E aqui está até autografado por ele. E aí, em seguida, a gente tem esse outro conjunto de textos, nesse outro livro, um outro formato. E aí tem essa colagem aqui, né? Ó, que é uma miniatura. E em seguida, a gente tem um outro formato de livro, né? E também uma outra colagem aqui que sai, destaca. Então, eu abri e mostrei os livros e não mostrei os textos, né? Como que os textos estão aqui diagramados nas páginas. Bom, só para falar. E aí, no final, uma grande placa que, enfim, segura aí, costura todo mundo, formando assim, um livro colagem, né? Para dialogar também com a arte do Ney, né? Essa outra arte do Ney. Quer falar um pouquinho do livro? Não, queria passar um pouco mais, agradecer o Ney e falar também dos próximos projetos, né, Ney? Vou mostrar aqui em primeira mão. O Ney, deixa eu só fechar essa porta aqui atrás, que está me incomodando muito, tá? O Ney lançou em 99, se não me engano, né, Ney? Foi teu primeiro livro, Ney, o Não Era um Suicídio sobre a Relva? 2000, Raul. Foi em 2000. Oi? Foi em 2000. Foi em 2000 que saiu, né? Sobre a Relva. Não Era um Suicídio sobre a Relva. Foi teu primeiro livro? Que são poemas, né, de uma fase bem anterior, né, dos anos 80, né, que quando surgiu a possibilidade de editar lá no Recife, né, em 2000, eu tinha lá cerca de 200 poemas, sei lá, muito mais que isso. E aí consegui chegar a uma seleção assim de 26, 27 poemas, né, que eu achei que eram razoáveis para enfrentar o leitor e enfrentar o ambiente, né, da literatura. Sim, e aí, bom, o que eu estou mostrando aqui é a segunda edição, que vai sair pela edição 1/4, provavelmente agora, nesse final de ano, início de 2023, mas já estou lançando. Não vou falar muito sobre ele, mas já aparece aqui, né, a imagem da nossa querida Ana Cristina César. Não Era um Suicídio sobre a Relva. Ney Ferraz Paiva. Não vou falar muito, que é para vocês seguirem a gente e, enfim, ao longo dessas semanas, desses meses que vem chegando, a gente vai falar um pouquinho mais desse livro, desse lançamento. Tá bom? Ney, queria te agradecer a participação, acho que a gente deu uma panorâmica bacana. Obrigado mesmo, obrigado por confiar na gente. O Ney foi um dos primeiros autores que confiou assim, um texto para a gente, e a gente é muito grato por tudo, pelo diálogo, pela amizade, e enfim, a gente está aqui juntos, e vamos seguir, meu amigo. Muito obrigado. Abração. Olha, agradeço imensamente também, vocês são para lá de generosos, entendeu? Eu tenho muita sorte de tê-los próximo. Beijo para vocês e vou seguir aqui participando e aproveitando também dos outros autores. Tá legal, então. Um abraço, Ney. Vamos ver quem a gente chama agora. É o Felipe Cruz. O Felipe Cruz. Felipe tá por aí? Vou te mandar o convite aqui para você aceitar. Aceite-nos com o Felipe, por favor, Felipe. O Instagram do Felipe Coloca Felipe. Sigam ele.
Convidei, Felipe, aparece aí pra gente. Enquanto isso, tem uma pergunta aqui que apareceu, a Mariana. Oi, Mariana Farnese colocou aí, galera. Tá comentando sobre o projeto gráfico desse livreto do Ney. Fala sobre esse processo, please. Olha, acho que a Josiana escutou e já tinha falado aí, falou, Mariana, mas qualquer coisa a gente faz uma live específica só para falar desses projetos gráficos desse do Ney. Olha, o Felipe chegou aí. Salve, Felipe, tudo bom, meu amigo? Oi, gente, tudo bem? Peraí, rapidinho, deixa eu ver uma coisa. É que a gente tá fazendo um esquema para ver se eu apareço. Esse é o Tobias que tá me ajudando. Ah, sim. Aí eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um fone para ouvir melhor vocês, pode ser? Tá legal, pode ser sim. Oi, tudo bom, Tobias? Ele vai pegar rapidinho. Enquanto isso, a Josiana vai falar um pouco... Enquanto Oi? isso, Felipe, a Josiana vai mostrar aqui, vai falar um pouco dos 2 livros que tu publicaste para Edições 1/4. Enfim, Josiana, vai lá. Vai, Josi. Oi, gente. Então, a gente tem, enfim, teve a oportunidade e o prazer, a honra de publicar 2 livros com o Felipe Cruz, que é Os Cegos Dormem, esse livro aqui, e o que a gente lançou recentemente, no primeiro semestre, que foi o Vila Fátima, Casa 14, que é esse super livro aqui, e que também, se vocês quiserem ouvir o texto, porque é um livro que tem texto e fotografia, e as fotos está disponível no YouTube das Edições 1/4, né? A leitura sendo feita pelo próprio autor, então está na voz do Felipe. Começar a falar um pouquinho desse livro aqui, que foi um livro, enfim, maravilhoso, que eu recebi esse texto, tive a honra de publicar, que é Os Cegos Dormem, que é um livro que fala sobre a relação do Felipe com a avó dele, enfim, sobre buscando essas referências da avó dele, na vida dele, né, enfim. Eu acho que ele seria mais indicado para falar desse livro do que eu. Eu gostaria de falar mais do projeto gráfico, do livro, de como que a gente pensou esse livro, formato, textura, papel, aquilo tudo que eu havia falado no início da live, né, que foi a poética do Felipe que trouxe para a gente. E aí, dentro desse livro, falando do projeto gráfico, a gente tem um conjunto de poemas lindíssimos, enfim, e fortes, tá, gente? Preparando vocês, o coração de vocês, são poemas fortes. A gente tem um poema específico que para mim, é como se fosse um enigma, né? E esse poema foi que deu o tom da composição desse objeto. Então, esse poema, tanto que ele vem numa cor diferente dentro do livro, uma diagramação diferente, e é ele que traz esse formato quadrado, que não é um formato comum para um livro de poema, né? Mas esse texto foi que definiu o projeto gráfico do livro, que é um texto muito maravilhoso, que vem numa página aqui dentro, que é um pop-up, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com pop-up, que é a foto da personagem do livro, que é a Biló. E aí essa foto, a Biló está num rio, e trazê-la, né, aqui nesse livro, eu não queria que ela ficasse pausada, por assim dizer, né, estagnada, impressa numa folha. Então, a forma de dar movimento e trazer esse rio para o leitor, e essa Biló sempre em movimento nesse rio, era essa página, né, ela saltando da página. Então, esse livro tem umas coisas muito legais, o texto tem ele vai falando sobre o processo Os Cegos Dormem, porque a personagem do texto ela foi ficando cega, não é isso, Felipe? Isso. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Isso. Sim, é isso. Ela foi ficando cega no fim da vida já, né? Isso. E aí o título do livro tem uma linha vermelha aqui, que simboliza um turvo, né? Não fica bem nítido, então traz um turvo para dialogar com essa questão da perda da visão da personagem do livro. Aí o Felipe vai falar só um pouquinho sobre esse livro, né? Vai comentar um pouquinho para a gente como foi o processo de
enfim, de criação desse livro, que é maravilhoso. Enquanto eu vou dar uma folheada aqui no livro. Pode falar, Tá Felipe. bem. Tá bem. Boa tarde, todo mundo que está assistindo. Obrigado por estarem com a gente na live. Eu tô com um exemplar aqui do livro também. Esse livro, Os Cegos Dormem, foi na minha primeira parceria com a Edições Um Quarto. E, de certo modo, para mim também marca o início da minha amizade com a Josi e o Harley, que eu diria até que é a parte mais importante do processo para mim, foi me tornar amigo deles. E é um livro que ainda de um período que eu escrevia sem muito planejamento, assim, sobre o resultado final, do que viria, né, a resultar do que eu escrevia. E a minha avó, que é a protagonista desse livro, todos os poemas são para ela, né, ela é o tema principal de todos. Ela foi uma presença muito forte na minha vida, foi uma das pessoas que me criou junto com a minha mãe. E em um determinado momento, depois da morte dela, eu percebi, né, eu reparei que eu tinha um conjunto de poemas para ela. E aí eu cheguei a fazer assim uma edição desse livro na forma de zine, de uma maneira muito simples, de papel A4 mesmo, papel sulfite A4. E foi essa versão que eu entreguei para a Josi, quando a gente começou, né, a conversar sobre isso de editar um livro juntos, talvez. E aí ela e o Harley, muito sensíveis assim ao projeto, se interessaram, propuseram formas que eu achei muito interessantes para o livro. E eu acho que o que ele tem de curioso assim também é que foi um livro que ele tinha uma versão e que, por vários problemas de ordem prática, né, Josi, eu acho, se a gente lembrar da época, assim, eram questões bem práticas até, a gente não conseguiu fazer ele no tempo que a gente queria. Ele demorou um pouco mais. E aí acabou que, nesse tempo de demora, eu escrevi o último poema, o poema que fecha o livro. Aí a Josi sempre fala assim que ela achava que a gente não conseguiu publicar antes porque o livro ainda não estava terminado, de fato ele não estava terminado. Esse poema, inclusive, eu assim, acho que é uma das coisas que eu escrevi que eu mais gosto, o último poema desse livro. Então é um texto que eu estou muito feliz de ele estar já nesse livro, né, dele ter podido entrar. E acho que se não fosse assim a parceria com Edições do Quarto, conhecer a Josi, conhecer o Harley, me tornar amigo deles, ter essa relação sensível, o livro nunca seria como ele é e o texto também não seria como ele é. Eu acho que o livro nem existiria, na verdade. Assim, acho que tanto esse quanto o último livro que eu lancei, que também foi em parceria com Edições do Quarto, são livros que eles não teriam ganhado vida sem essa sensibilidade mesmo, assim, essa experimentação e esse domínio técnico, eu acho que vocês têm, sabe? Porque sensibilidade é muito importante, mas eu acho sempre muito surpreendente o quanto vocês conseguem tornar o objeto, o livro, algo único e que a experiência de leitura é diretamente afetada por como esse livro foi materializado. E acredito muito que foi o caso dos dois livros que nós fizemos juntos até agora. E Os Cegos Dormem, acho que uma última coisa que eu comentaria sobre ele, para não me estender muito também, é que é interessante, hoje em dia eu olho para ele e eu vejo um livro muito narrativo, assim, antes eu não via tanto. Mas hoje eu consigo perceber bem que, de fato, é a história da minha avó, né? A parte da história da minha avó que eu conheci. E sempre fico muito feliz quando as pessoas falam comigo por causa dela, né? Alguém conversa comigo porque meio que se apaixonou pela personagem dela ou acha a personagem dela muito parecida com mulheres que teve na sua vida, na sua criação. Acho que ela é uma figura que representa muitas outras figuras do nosso cotidiano aqui da nossa região, que me parece que as avós são muito importantes. Na Amazônia, são figuras que geralmente a família gira em torno delas. Então é um livro que também me dá muita alegria, geralmente, porque tem uma interação assim com quem lê, que parece indicar que o livro comunica muito bem assim, com as pessoas, sabe?
Sim. Isso é uma alegria, né? Uma alegria para qualquer escritor. Não só ser lido, mas ser acolhido, né, de certo modo, e ter essa resposta, assim, perceber que as pessoas criaram uma relação com aquilo. Para mim é maravilhoso, assim. Então, e isso eu sei que além do texto é resultado do trabalho de edição de vocês, assim, que é um Sim. trabalho que eu mesmo nunca vi outro. Tenho livro que só, gasto todo o meu dinheiro com livro e eu nunca vi uma coisa assim, feita com tanto cuidado e com tanto apuro técnico, eu acho. Poxa, Felipe, que palavras legais assim, de ouvir, assim, porque a gente trabalha, né, e tal, e acaba se descobrindo também nesse diálogo. Por exemplo, falaste uma coisa agora que eu fiquei pensando, que é um livro realmente narrativo. A Josiana apresentou o livro falando de uma personagem, e é um livro de poemas. E a gente tinha, quando a gente iniciou a Edições no Quarto, a gente pensou assim, não, vamos publicar poesia, né, que é aquele gênero mais deixado de lado e tal, não sei o quê. Então era uma coisa meio poesia, a bandeira da poesia. E aí, de repente, todos os livros, a partir dessa tua fala, eu pensei, todos os livros, eles adquirem um caráter de narrativa, mesmo os de poesia que a gente Uhum. faz. Tu vais falar daqui a pouco, logo em seguida, do Vila Do Vila Fátima, Fátima. e que é justamente Sim. essa transição, né? Que é um livro de poesia, é uma prosa poética que vai virando uma narrativa mesmo, né? Uma história mesmo. Mas eu pensei nos outros livros que a gente fez, todos eles têm uma história, e eu acho que isso perpassa muito pelas mãos da Josi, porque ela meio que ela filtra algo que vem da poética de cada escritor e transforma quase numa coreografia que o leitor vai fazer quando vai manipular os livros. E essa coreografia é narrativa, né? Aí eu lembrei do Ulisses Carrion, né, que é um dos caras que a gente lê, assim, tem buscado bastante referência. O Ulisses Carrion, ele fala que tem escritores que escrevem textos, né? E tem escritores que escrevem livros. Né? Eu acho Sim. que a Josi tem escrito alguns livros aí também, né? Pensando a partir do objeto que ela produz. Mas fala aí agora do Vila Fátima pra gente. Quero até fazer uma denúncia contra a Josi. Vai, aí. Denúncia aqui urgente. Que eu insisti para ela no Vila Fátima, a gente corrigiu uma falha grave que eu acho que tem no Sagos Dorme. Tá aqui o Vila Fátima, né? Que é a gente dividir a autoria na foto. E sempre tem essa história de foto do escritor. E tá chato isso já. Parece que o escritor é a única pessoa que trabalhou no livro, né? Sempre tem a foto. E eu falei, Josi, quero tua foto. Aí ela concordou E não na colocou. minha frente e não colocou. E aí eu não pude fazer nada porque o livro já estava pronto. Então deixa aqui o meu protesto. Da Josi não O ter próximo. incluído a foto dela. É sempre essa história, o próximo. Te boto de carta nos livros agora. Porque eu acho que é isso, né? Acho que a Josi, ela, quando ela pensa um projeto, assim, ela de fato é como se ela criasse uma segunda camada narrativa poética de sentido pro texto, assim, sabe? Acho que o texto ele ganha uma nova vida assim nas mãos dela, de verdade. Ela é uma artista muito talentosa e realmente os dois livros, assim, tanto Os Cegos Dormem quanto o Vila Fátima, eu sinto como autorias compartilhadas, assim, sabe? O que eu acho que é legal a gente falar sobre isso na literatura, que geralmente é uma arte que orbita muito em torno do autor, né? E, Isso. e nem sempre a gente, né, traz à tona os outros artistas envolvidos no processo de feitura de um livro, né, do objeto livro. E aí eu falo um pouquinho do Vila Fátima agora? Ou Josi, queres falar? Acho que sim. Não, Gente, eu não estou controlando o tempo, mas vamos lá, vamos falar assim. vai falando que eu vou mostrando o objeto. Tá, bom. Volta aqui o Vila Fátima, a Josi pode mostrar aí também. O Vila Fátima, ele já foi bem diferente dos Cegos Dormem, assim, no processo, né? Pensando como foi que eu fiz. Porque nos Cegos Dormem é isso, eu fui escrevendo, não tinha o intuito inicial de fazer um livro, né, com os textos que fazem parte dele. Então foi uma coisa meio acidental. Agora, o Vila Fátima, ele era um trabalho meu, acho que de coisa de 6 ou 7 anos atrás, e que era radicalmente diferente, mas que tinha essa ideia dos postais, de escrever uma narrativa a partir
de postais, né, de cartões postais. E aí eu fiz sozinho, muito antes de conhecer a Josi e o Harley. E aí ficou péssimo, assim, era muito feio. Então eu não fiz muitas vezes, eu não conseguia fazer do jeito que eu queria. E não consegui nessa coisa da materialidade, né, da materialização. Eu não consegui materializar da maneira como eu imaginava. E aí teve Aldir Blanc, né, no ano de 2021, acredito eu, que a gente participou. E conseguimos, né, felizmente, aí ser aprovados com uma proposta que era para o Vila Fátima. E aí a minha ideia era usar o mesmo texto que eu havia publicado alguns anos atrás, só que aí quando eu reli, eu percebi que não me interessava mais publicar aquilo. Achei, não sei, que me deu vontade de publicar. E aí pensei em fazer outra coisa. E aí também foi um desses casos, né, em que o processo demorou bem mais do que a gente havia planejado inicialmente. Eu atrasei bastante o texto, inclusive, porque eu ainda não tinha encontrado exatamente aquilo que eu queria fazer. E aí, nesse sentido, também foi um livro hiper planejado por mim naquilo que estava sob meu controle, né? Que era o texto e as imagens. E muito pensado, assim, realmente. Até que eu cheguei a essa ideia, né, que é a que está no livro hoje, que de certo modo dialoga muito com o contexto da pandemia em que ele foi produzido, de um narrador, né, esse homem muito isolado, que acabou de perder o seu companheiro, né, que ele não chega a esclarecer se era o atual namorado dele, é o marido dele, enfim, mas um homem que ele ama muito, ele acaba de perder esse homem. E ele encontra 10 fotografias que esse homem fez e que ele nunca tinha visto. E aí essas fotografias que estão no livro, né, de duas maneiras inclusive, né, avulsas e digamos encadernadas, né, também. Elas guiam a narrativa, por um lado, né, as fotos que esse homem morto fez, e na costa das fotografias, né, no verso das fotografias, temos as anotações que o narrador faz nesse período de luto que ele vive, de isolamento também profundo. E aí foi um livro para mim, é o livro mais curto que eu tenho, né? São 10 fotografias, são 10 parágrafos, mas de longe o mais difícil que eu escrevi, com certeza absoluta. Tanto por questões pessoais, né, de ter passado por experiências de luto muito difíceis na época da pandemia, quanto porque eu queria que fosse perfeito, né? Eu queria que cada frase fosse perfeita e o rigor máximo, assim, com ele. E aí, mais uma vez, Josi e Harley bolaram, para mim, a melhor forma, encontraram a forma perfeita. O livro, acredito que a Josi esteja mostrando, ele é uma caixa, praticamente, né, que você vai abrindo e retirando coisas, assim, muito parecido com a relação que nós tínhamos com os álbuns de fotografia antes, né, na fase analógica ainda da fotografia. E aí, assim, o livro foi sendo composto. As fotografias também são minhas, fotografias que eu tirei no decorrer da minha vida, com diferentes equipamentos. E acho que é isso sobre ele que eu tenho para falar. Acho que é o que eu menos consigo também classificar. Não sei se é, como o Harley falou, né? Se é prosa poética, se é poesia, se é um livro de fotografias. Realmente esse eu deixo para os outros falarem o que eles acham, assim. Acho que é isso. Eu acho que deu para instigar já bastante as pessoas sobre o livro. Qualquer coisa, é só procurar a gente. Felipe, eu queria te agradecer também só a participação. O tempo. Que o tempo está correndo e a gente tem que falar com o Guaraci ainda. Claro, mas gente, o livro está à disposição também nas edições do Quarto. Entre em contato com a gente por direct. E aí, muito obrigado, Felipe, por dispor do teu tempo e por falar e, sobretudo, por confiar na gente, no nosso trabalho. Abraço, meu amigo. Claro. Vamos chamar o Guaraci aqui agora, rapidinho. Beijo pra ti, Felipe. Beijo, Josi, beijo, Harley, tchau, até mais. Beijo. Guaraci, meu amigo, se você estiver por aí, vamos lá. Convidaste ele? Convidou. Já convidei. Pode Ótimo. falar do livro. Então a gente vai começar a falar de um outro livro que a gente lançou nesse período, que é um livro, uma outra atmosfera.
apesar de que ele tem essa capa preta, apesar de que ele tem essa ilustração da Adriana Nuso, né, que é uma ilustradora daqui nossa, do Pará, que está desenvolvendo um trabalho interessantíssimo. Sigam aí as redes sociais, Adriana Nuso, né? Apesar dessa atmosfera toda meio escura, esse é um contigo. Né? E é justamente o autor dele, que é o Guaraci Brito Júnior, que está entrando aí com a gente e que tentando entrar. Como é que eu inverto aqui? Que é essa pessoa, esse ser assim iluminado, que confiou também esse texto para a gente, essa historinha, né? Essa historinha que guarda coisas, na verdade, muito grandes, né, Guaraci? Fala um pouquinho aí do início pra gente. Eu estou tentando botar. Vocês estão me vendo aí? Estão me vendo? Tá te vendo. Mas eu não estou vendo vocês. Não tem porque problema. A minha câmera não está invertendo. Não tem problema. Vai falando do livro aí. Eu vou falar para a costa do celular. Tá, porque o nosso tempo já está acabando na live. Vai falando. Ai, meu Deus do céu. Não, olha, mas a gente vai embora. Bora falar. Eu queria dizer o seguinte, primeiro que eu conhecia a Josi e o Halley, o trabalho deles através do trabalho do Ney, esse que vocês viram aí. E imediatamente fiquei muito interessado em trabalhar com eles, né, em editar um livro com eles. Estou vendo agora aí o livro do Felipe, é lindo, é maravilhoso, eu fiquei olhando aqui, eu acho que eu não tenho ainda, e a cada foto, a cada vez que a José abria assim, eu ficava realmente dizendo, é o pessoal certo para fazer um trabalho comigo. E assim, independente do trabalho da poesia e do peso literário de cada autor, né, que com certeza é muito grande, né, do Ney e do Felipe, né, independente disso, eu acho que, quer dizer, independente disso, não. Sobretudo por isso, precisa de uma editora no nível da editora Um Quarto, né, da editora Um Quarto. Então, não tem como escapar. Um bom escritor, né, tem que procurar essa editora. Olha, essa propaganda é boa, hein? Agora, não que eu me considere um bom escritor, mas eu vou atrás do melhor para os meus trabalhos. O Niste, que é esse livro aí, né, que vocês estão mostrando, eu não estou conseguindo ver vocês. O Niste é um livro... o meu nome é Guaraci Brito Júnior, para quem não sabe. Eu sou daqui de Belém, do Pará. Escrevo livros de poesia, mini-contos, surreais, mórbidos, umas coisas assim. E, de repente, na minha vida, já há alguns anos, algumas dezenas de anos, eu comecei a escrever para criança. E foi funcionando, foi saindo coisas interessantes. E nessa trajetória literária, eu acabei conhecendo a editora Um Quarto, que tem tudo a ver, né, esse trabalho, como disse o Haller, né, o trabalho de bailado, né, de dança, né, dessa coreografia, né, que você faz quando lê um livro. Isso tudo tem tudo a ver com literatura infantil, né, infanto-juvenil. Então, mais uma razão para procurar por eles. E aí, o primeiro trabalho que eu fiz foi o Niste, que é uma história que eu não consegui, vou abrir aqui um parênteses, eu não consegui todo o potencial, né, lançar mão, a gente não conseguiu lançar mão de toda essa capacidade, digamos, lúdica, né, bricabraquiana, né, da editora de aplicar no livro, porque foi um livro que tinha um prazo curto e pela quantidade de exemplares a gente não ia conseguir fazer um livro realmente brincalhão, né? Então a gente acabou trabalhando com uma gráfica, então isso limitou. Mas isso não quer dizer que o livro ficou ruim, o livro ficou ótimo, né? Para mim, eu adorei, porque exigiu, né, do projeto gráfico do Haller, exigiu também não tanto essa coisa artesanal, né, da Josi, mas sobretudo do Haller, da gente elaborar brincadeiras, né, com a palavra,
na hora de posicionar. O Haller pode explicar muito melhor isso aí para a gente, né? Então, o Nietzsche, ele é uma história de um vagalume, né, que ele está lá na floresta, de noite. O livro é inteiramente noturno, né? Essa proposta é uma proposta que quebra normalmente os paradigmas, né, as regrinhas para livros infantis, que têm que ser fofinhos, coloridos, com páginas em branco, assim, né, no fundo branco, enfim, tudo muito alegre. E ele é alegre, mas é noturno. Ele é o tempo todo com fundo noite mesmo. Que é a história de um vagalume. Eu vou botar um vagalume de dia, não vai dar certo. E aí a história do vagalume, que ele é engolido, devorado por um sapo. E ele dá um jeito de sair de dentro do sapo. Em vez de ser comido, enfim, digerido, ele sai do sapo. E aí, em vez de ele fugir, ele avisa o sapo que o sapo tem uma doença, a dodói. E ele sai para avisar. Então, fica essa relação entre a presa, né, e o prato de comida, né, se inverte, assume um outro caminho dentro dessa história. Né? Agora, sim, e aí eu queria também dizer o seguinte, que a gente estava comentando que os nossos livros são todos... A gente pensou pautado na poesia, a poesia com que essa história é contada. Tu estava te colocando como escritor, assim, o assado. Tu és um grande escritor, meu amigo. Não é assim pouco, não. Obrigado. O jeito que esse vagalume fala para o sapo como que ele está doente é de uma poesia absurda. O senhor, seu sapo, o senhor tem uma flor triste dentro do seu estômago. O senhor tem uma flor triste dentro de você, né? E o sapo não consegue compreender essa poeticidade, a gravidade disso, né? Não, e aí fica para os leitores também descobrirem, né? Tipo, que flor triste é essa? E como resolver o problema de ter uma flor triste dentro de você, né? E aí entra toda essa cadeia alimentar que tu está colocando. Exatamente. Eu queria que tu comentasse, pudesse a gente fazer um gancho com os projetos que vem por aí, né? Porque acho que vem livro brincalhão por aí, né? Exatamente. Vocês estavam comentando exatamente essa coisa da coreografia na hora de ler, né? Eu achei que vocês teriam uma palavra maior, né, para falar. Vocês podem explicar, e se quiserem, eu leio um trecho do que a gente vai publicar. Não sei se vocês topam. É só a primeira lauda. É curtinho, vocês sabem, é curtinho. E aí vai esclarecer bem a dimensão do que vem pela frente com a editora 1/4. Pode explicar aí? O título do livro novo que vem por aí é Duvido Você Me Encontrar Nesse Livro, Me Achar Nesse Livro. E começa como agora esse livro? Começa assim. Pode procurar nas entrelinhas, pode virar de cabeça para baixo, sacudir, jogar para o alto, deixar cair. Pode fazer o que você quiser com esse livro. Olhar as páginas contra a luz, jogar tinta mágica. Eu não vou aparecer. Pode ler de trás para frente, ler só as páginas pares ou só as páginas ímpares. Se quiser, pode botar na frente do espelho, ler tudo invertido. Pode ler uma palavra e pular duas, ler duas e pular uma. Fazer o malabarismo que você quiser. Pode transformar as letras em números e somar tudo. Dividir por 34, ou 102, ou 5.386, que você não me acha neste livro. Não me procure na capa. É mais fácil achar o Super-Homem, o Batman, a She-Ra. Gente que gosta de capa por lá. Não me procure na contracapa, nem na lombada, nem nas orelhas. São parte do livro, você sabe, mas é sempre bom repetir. A contracapa são as costas do livro. A lombada é o cotovelo do livro. A orelha é a única coisa que o livro tem em dobro, eu acho. Se quiser me procurar nesses lugares, tudo bem. Sugiro começar pela contracapa. Vocês imaginem o que a editora 1/4 vai fazer com essa dinâmica toda de texto, essa proposta. Explica aí, Haller, Josi. Olha, são cenas do próximo capítulo, mas só pelo texto vocês vão ver, né? Vocês já estão percebendo que é como o texto que chama a gente. Então, revirar o livro de cabeça para baixo, jogar tinta colorida, fazer o que a gente quiser com o livro, eu acho que esse é o desafio e vai ter coisa muito legal por aí. A gente vai fazer uma live de lançamento do Duvido Você me achar nesse livro. Duvido você me achar nesse livro. Vamos ver quem é que acha, né?
Guará, queria te agradecer muito pelas palavras, Eu pela que leitura, agradeço. pela confiança no nosso trabalho e, enfim, a gente tem uma parceria aí que a gente pretende desdobrar em muitas e muitas brincadeiras, né, para fazer livro. Gostei dessa tua fala, viu? Livros brincalhões, vamos começar a pensar em livros É. brincalhões. E vai ser a oportunidade da gente lançar o selo Um Quartinho de Brincar. Bacana. Vai ser com o teu livro. Queria te Legal, agradecer Marco. bastante, meu amigo. Eu que agradeço. O nicho também está à disposição da gente, tá? Está à disposição de vocês. Basta entrar em contato no direct. Salvem o Guaraci, sigam o Guaraci nas redes sociais, conversem com ele. Ele é um cara muito, muito, muito legal de se conversar. No Instagram, eu tenho um livro no Instagram, viu? Eu Opa, olha aí. publiquei, Então já dá botei hoje no Instagram, guaracijúnior.brito, com 2 T's. Guaraci com CY, Júnior, JR. É só seguir. É só seguir. Lá na página, na nossa bio também tem o nosso Linktree, tem vários links para várias coisas legais. Guaraci, obrigado, boa tarde, meu amigo, até a Obrigado, próxima. eu que agradeço. Um abraço para todos. Abraço, meu amigo. Então, gente, a gente está se despedindo, já estouramos, acho que o tempo da live, mas acho que deu para dar uma ideia das edições 1/4. Sigam a gente nas redes sociais. Se quiser ter enfim, saber como adquirir os livros, é só mandar um direct, que a gente dá todo o passo a passo lá e a gente envia para todo o Brasil. Se quiser também saber como é que alguns livros são produzidos, tem vários vídeos no YouTube, acessem lá na página do YouTube das edições 1/4. Lá também vocês têm acesso aos audiobooks, que alguns dos livros que a gente produz já estão saindo em audiobooks, então vocês podem também dar uma conferida por lá. Queria agradecer todo mundo. Agradecer a Feira Miolos. E também fazer um jabá para a próxima Feira Miolos, a edição de Olinda, que a gente vai estar presencialmente no final do mês de novembro, dia 26 e 27 de novembro, tá? Exatamente. Obrigado, pessoal. Enfim, até mais. Obrigada, gente. Até logo.